Oi, pessoal, aqui é a Rafa e hoje eu tô com o Renan. O Renan me mandou uma mensagem depois de ver um vídeo do canal e ele está fazendo intercâmbio em Harvard. Hoje ele é estudante de Direito na Universidade Federal Fluminense. Renan, muito obrigada pelo seu tempo hoje. Se você puder começar contando um pouquinho da sua história pra gente. Oi, Rafa. Olá, todo mundo. Obrigado aí por me receber, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Renan, como ela falou, estudo Direito aqui no Brasil, na UF. Eu sou de uma cidade pequena no interior do Rio, chamada Rio Bonito, cheio de sonhos, cresci aqui, e quando eu fui para o último ano do ensino médio, eu ganhei uma bolsa para estudar numa metrópole, que é Niterói, aqui no Rio. Aí eu estudei, passei para a UF, e sempre com vontade de conhecer o mundo, de ter experiências internacionais. Por isso eu fiz um intercâmbio para a França, em Lyon, através da UF, de uma parceria, e agora, recentemente, apliquei por um programa de intercâmbio que é o Visiting Undergrad Student de Harvard, que é justamente o programa de intercâmbio na graduação de lá. E aí eu tenho a oportunidade de estudar com todos os estudantes de undergrad, ter todas as experiências, participar dos grupos durante um semestre ou há um ano. E tem sido muito legal, essa mesmo virtual, o que de certa forma ajudou com os custos, porque teve uma grande redução por não estar lá, o dólar está bem alto. Não tem financial aid, esse é um ponto importante, então tive que reunir tudo aqui de economias daqui de casa para investir, mas está sendo incrível, mesmo virtual, a gente acaba perdendo de uma certa forma. Por um lado é bom pela questão econômica, financeira, por não ter que gastar tanto, mas por outro a gente acaba perdendo tato com as pessoas. Mas está sendo incrível, porque estou conhecendo gente que eu nunca imaginei conhecer. A Harvard tem essa questão de você criar conexões, pessoas incríveis conversando com você, as aulas, e acho que é uma grande diferença que eu sinto do Brasil e de lá, da nossa graduação, é que lá as pessoas chegam muito preparadas, né, para as atividades. Então tem os readings, todo mundo chega muito atento com o que o professor enviou para discutir, para trazer soluções. No Brasil a gente é mais fomentado a só assistir, estudar e fazer prova, sabe? Não discutir. Pois é. E aqui tá. Outra diferença que eu percebi também é a questão do estágio, né? Que principalmente no direito a gente estagia muito durante, né? Lá é mais nos summers, eles não têm essa. Você se dedica ao estudo e depois no summer você estagia. O summer seria as férias, né? Um estágio de Isso, férias. nas férias. Exato. O que está sendo incrível também são os grupos, né? Eu estou participando do grupo de brasileiros, né? Acho que todo brasileiro tenta participar. Do Harvard Political Review, que é a revista de política de lá, então estou participando em escrita, agora também com a parte de design, porque uma parte de mim, eu gosto bastante de área artística, então eu sempre terei mexer com vídeo, então estou ajudando um pouco. Acho que esse também é um dos requisitos de você ir para Harvard, de você se engajar com a comunidade de lá. Estou participando de vários encontros, de vários eventos com a Harvard Venture, que também Harvard College Ventures, que focam no empreendedorismo, tem várias palestras, conhecendo de tudo um pouco, sabe? Eu estou usando esse semestre para me dedicar ao máximo, conhecer o máximo de pessoas, porque eu acho que o maior resultado de Harvard o maior extrato que você tem de lá são as conexões que você cria. Acho que esse é o principal impacto na sua vida, o que você conhece, o que você tem possibilidade de produzir lá. Porque é tanta discussão que a gente faz dos problemas acontecendo, gente de tantas perspectivas diferentes, que a vontade de criar soluções para o mundo é amplificada. Ai, que delícia. E, Renan, você pode explicar para a gente a questão da graduação e pós-graduação? Porque uma coisa que eu sempre me confundi é que em inglês graduação é undergrad. E quando eles falam grad, é pós-graduação. Pois é. O undergrad é a graduação. O undergrad, college, Harvard College é a nossa, como
equivalente ao Brasil a graduação, que a gente faz no Brasil de 4 anos, para alguns cursos, de direito 5 anos, medicina 6. Lá é o undergrad, a graduação. Tem umas faculdades que são, uns cursos que são profissionalizantes, alguns que demandam você fazer uma pós-graduação. Por exemplo, é o direito. Eu estudo direito no Brasil, que é uma graduação. Mas para eu aplicar, eu tinha que aplicar no mesmo nível. Então, se eu faço graduação no Brasil, eu apliquei para um Visit Undergrad. O direito em si lá não é uma undergrad, é uma pós-graduação. Então, tem a Law School, a Harvard Law School, que você tem um vestibular específico que dura mais 3 anos. Um advogado, por exemplo, lá tem que estudar 4 anos de college, que é uma graduação. Normalmente as pessoas estudam, porque tem gente que passa para a Law School que estudou, sei lá, moda ou coisas totalmente diferentes, porque isso faz parte de diversidade de conhecimento, e que faz a Law School depois com mais 3 anos. Então, no total, de 7 anos para você virar um advogado lá. Nossa. Medicina também, você faz um college, as pessoas normalmente se dedicam à área, sei lá, de biologia, química, e aí faz medicina, acho que são 4 anos, eu não sei muito bem. Nossa. Direito, como eu falei, as pessoas normalmente estudam economia, governo, que é o que eu estou estudando, política econômica. Quais são as aulas que você está fazendo e como que está sendo essa experiência de você um visiting undergrad em Harvard e está fazendo o curso online, né? As pessoas são muito receptivas, muito abertas, sabe? Eu não tenho nada a reclamar. Todos os grupos que eu estou participando, todo mundo tenta te engajar, todo mundo respeita e tenta agregar com a sua cultura. Você apresenta, as pessoas querem conhecer, são abertas, sabe? Então, todos os grupos que eu mandei mensagem, poxa, eu gostaria de conhecer, todo mundo se mostrou aberto e feliz por eu estar trazendo cultura, conhecimento do meu background para lá. As aulas estão sendo isso. Como eu falei, a gente tem que se preparar para essa discussão. Então, mesmo online, a gente coloca o nosso ponto de vista, a gente tem que... os professores fazem essa roda de discussão, isso, inclusive, faz parte da nota, essa participação na sala de aula, isso que é importante. A gente tem que se mostrar engajado, tirar dúvida, isso faz parte. Então, inclusive, uma diferença do Brasil é que a gente tem uma carga horária de aula muito grande, né? Aqui no Brasil. Lá, não, a gente tem uma carga horária de aula pequena, mas a quantidade de preparação de estudo que a gente faz só para esse horário é muito grande, sabe? São 8 horas diárias estudando, de preparação para as aulas, estudando, lendo conteúdo, muito livro. E as matérias que eu estou fazendo são na área de política econômica, economia. Tem uma matéria que eu estou usando programação para resolver problemas econômicos sociais, então tem uma pegada de economia com programação. Eu estou me utilizando dessa área, justamente porque no Brasil, minha área de interesse tem sido direito tributário, eu tenho estagiado com isso, então eu tentei trilhar nesse caminho. Sim. E, Renan, você tinha me contado que o processo seletivo para esse que você prestou está aberto de novo, né? Porque é semestral, então tem o semestre da primavera e tem o semestre do outono. Você pode contar como que é o processo seletivo e talvez explicar até do que você estava me falando da sua história, do seu projeto que chama, espero falar certo, Juridiquei, e como Juridiqueis, e como que isso se costura? Então, o application, como você falou, está aberto, ele acontece semestralmente, porque você pode ficar de lá em Harvard, como visiting, de um semestre a 1 ano. O application é parecido com o pessoal do college regular, que você está fazendo a faculdade total lá. A diferença é que não tem entrevista, então você tem que mandar carta de recomendação dos professores, preparar um personal statement, cuja diferença também com o pessoal do undergrad é que esse personal statement, essa redação, tem que ser mais com o que você já tem feito na sua faculdade, os seus interesses acadêmicos, o que você vai fazer em Harvard relacionado a isso. Tem que fazer o TOEFL, né? Tem uma nota mínima, que é igual a do undergrad.
e tem que montar o seu resumo, né, o seu currículo, enviar, e aí eu demonstrei tudo que eu já fiz na minha carta de apresentação, no personal statement, tudo que eu já tenho feito, que é muito nessa área, nos estágios que eu tenho feito na área de direito tributário, minha área de querer entender mais economia. O meu projeto acadêmico, também de empreendedorismo, que é o Juridiquês, como você falou, a gente fez um trocadilho. Eu fundei eu com meus amigos da UF, a gente fundou essa iniciativa, que é justamente, percebi, estagiando no escritório, que os advogados precisam muito reportar aos clientes internacionais, a falar com eles em inglês, né? Então, a gente quer criar uma plataforma para fazer com que o advogado consiga se expressar bem a cultura jurídica brasileira para a cultura jurídica americana. Então, é um projeto linguístico nessa área, de fomentar o conhecimento linguístico jurídico da cultura brasileira com a cultura americana, e fazer esse intercâmbio linguístico, que tem sido muito legal. Acho que uma parte da minha application ter sido forte, assim, ter sido convidada, é justamente para eu demonstrar isso que eu já tinha feito academicamente. Fora um curso de redação na minha cidade que eu tinha criado. Então, tem várias atividades extracurriculares que a gente tem que apresentar, demonstrar para você ser selecionado. Então, todo esse meu background acho que me levou a isso. Legal, Renan, muito obrigada. Você tem alguma mensagem final que quer deixar para o pessoal que talvez, assim como você está na graduação aqui no Brasil, talvez não sabia dessa oportunidade de fazer um intercâmbio em Harvard, você está fazendo online por conta da pandemia, mas tem a opção, né, de fazer presencial, acho que agora é proibido por causa da pandemia, mas se não seria presencial? Eu tenho, acho que nunca se subestimar. Eu enviei meio assim, não sei se eu vou conseguir, é difícil, acho que, mas vou mandar. Tenta, e quem tentar pode falar comigo. Assim, eu fico super aberto a responder as dúvidas, mas não desistir, tentar, porque o não a gente já tem. Tenta, vamos ver como é que vai ser, e aí pensa, mas a experiência está sendo incrível mesmo online. Então, super estimulo, as inscrições estão abertas, tem que correr para fazer o TOEFL, montar toda a application, mas dá, eu acho que eu fiz em um mês, mais ou menos, todo o processo de enviar, assim, de preparar tudo. A prova eu fiz um pouquinho antes do TOEFL, agora, carta de professor, meu personal statement foi em torno de um mês. Então, acho que dá para o pessoal correr atrás e tentar. E quem quiser tirar dúvida, pode falar comigo. E sigam também o Juridiquês no Instagram, nas redes. Perfeito, eu vou colocar os links aqui na descrição do Juridiquês e da inscrição, pessoal. E muito obrigada para quem assistiu esse vídeo, muito obrigada, Renan, pelas dicas. O canal foi criado pensando em MBA, mas ele já está abrindo portas para falar de outras oportunidades, porque o objetivo no final é ajudar mais brasileiros que têm interesse em estudar fora, encontrar o caminho. Então, muito obrigada.